meu nome é Júlia, eu sou diretora de marketing da Demo Consult e hoje a gente vai começar um primeiro episódio de uma série da Demo Consult Diálogos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Fred Alecrim, que é fissurado em relacionamento com o cliente, e ele vai responder algumas perguntas que surgiram no post do Facebook que a gente fez semana passada. Uma delas foi feita pelo Maxwell Nascimento. Ele falou que ele tem uma loja de camisetas para o público jovem e ele gostaria de entender um pouco mais como atingir esse público. Então a pergunta do Maxwell é como entender mais a fundo o público dele. Bom, Maxwell, primeiro saber que é fundamental para qualquer negócio ter sucesso que ele entenda o seu público. Para entender o seu público é preciso determinar muito claramente quem ele é para você. Porque, pensa bem, posicionamento da sua marca, quem é o seu cliente? E esse quem é você pode determinar de várias formas. Você pode determinar por estilo, por tribo, por onde mora, por gostos, sejam musicais, estilo de vestir. Depois você deve determinar quem é o cliente que você quer alcançar com a tua marca, com as tuas camisas. Você vem para o segundo ponto, que produto você vai oferecer para ele. Ou seja, você tem camisa, mas que tipo de camisa? São camisas com frases, são camisas com arte, são camisas que têm alguma coisa a ver com o que está acontecendo no país e no mundo? Então você já tem o produto. O terceiro ponto é que diferenciais o teu produto vai ter. E aí vale a pena frisar. Diferencial é algo que só você tem. Tem muita gente banalizando a palavra diferencial. Então, o que responde diferencial? Por que ele vai comprar contigo? Determinado isso, você vai ao encontro desses clientes. Que lugares eles frequentam, como eles se comportam, o que eles vestem. Você vai também nas redes sociais deles, segue alguns, conversa, troca ideia, ouve, chama na tua loja para trocar ideia também e tenta construir na tua loja mais do que uma loja. Eu gosto de dizer que é um hub. A loja para hoje tem que dar motivo para o cliente até ela. Então tem que ser um hub, e hub é onde você conecta as pessoas. Então se ele tiver motivo para a tua loja, ele na loja, você vai poder dialogar mais com ele, conhecendo mais para ir acertar, porque nada melhor do que perguntar ao cliente por que ele compra, onde ele compra, se ele não compra com você, aonde ele está comprando e por que ele compra lá. A partir daí você desenvolve a tua estratégia para estar mais próximo e mais certeiro, né, no teu produto para vender mais e vender melhor. Fred, uma coisa muito legal que a Demo Consult pratica muito é a definição da Buy Persona. A Buy Persona vai ser exatamente um pouco além do que é um público-alvo. Então a gente vai definir qual que é a idade, onde essa pessoa está, mas a gente também vai definir como que é o comportamento dessas pessoas. Então, como seria a minha marca se ela fosse uma pessoa? Então, se a minha marca fosse uma pessoa, ela seria, por exemplo, o Fred Alecrim, que gosta de se comunicar, que tem um estilo mais básico, que usa mais preto, que gosta de usar redes sociais, que está ligado nas tendências. Então, isso me ajuda a direcionar todas as ações do marketing. Então, definir exatamente nos detalhes o que a minha persona gosta e focar o marketing para isso, com certeza vai trazer muito resultado, né? Sem dúvida. Por exemplo, eu tenho duas adolescentes em casa. Toda vez que eu ia falar ou fazer uma palestra ou uma consultoria para um público de adolescentes, eu conversava muito com elas e aí elas me diziam o que eles estavam assistindo, o que eles gostam, o que não gostam, mas de uma maneira deles, porque ela está inserida ali no contexto. Então você tem que se aproximar para entender melhor. Legal. Respondido? Olá, meu nome é Júlia, sou diretora de marketing da Demo Consult e agora a gente está com a segunda parte do primeiro episódio do Demo Consult Diálogos. E a gente está aqui de novo com o Fred Alecrim, como a gente disse no vídeo anterior, fissurado por relacionamento com clientes. E a gente vai responder uma segunda pergunta, que é a pergunta do Caio. Fred, a segunda pergunta é a pergunta do Caio, e o Caio quer saber porque ele tem um público muito diferente, tem vários públicos na empresa dele. E aí ele quer saber como fazer um diferencial para que esse cliente não seja só um cliente, mas seja um fã. Como ele diferenciar o serviço ou o produto que ele oferece? Bom, é muito importante, quando a gente tem uma clientela muito variada, isso dificulta sem dúvida o trabalho. Porque quanto mais nicho, quanto mais foco você tem no seu cliente, fica muito mais fácil de entender o cliente, né, como a gente falou na primeira pergunta, como também de se aproximar e dialogar de uma forma muito mais homogênea. Quando a gente fala em públicos diferenciados, seria muito importante para você, Caio, encontrar algo que seja em comum em todos esses clientes, que seja algo que una. Por exemplo, tem uma empresa em Salvador que eu adoro, chamada Eusaria, que ele puxa um ponto em comum entre as pessoas, que são pessoas que acreditam numa causa nobre. Então, para cada produto que ele vende,
a pessoa que compra está ajudando a marca a doar um dia de educação, um dia de aula para pessoas carentes. Então, eu posso ser qualquer coisa, mas na hora que eu estou lá, eu sou o cara que estou abraçando a causa de ajudar pessoas que não têm condição de estudar a estudar. Então você pode procurar encontrar algo que seja comum, que possa unir esses públicos para alinhar sua comunicação. De uma outra forma, você também pode dividir esses públicos para saber, dentro desses segmentos diferenciados que você tem, quais são os mais representativos para o seu faturamento. E aí dá uma atenção, não é que você não vá dar atenção aos menos representativos, mas você pode focar mais ações, mais aproximação naquele que representa mais do seu faturamento. E também, por separar de alguma forma esse segmento, aquele que tem menos, você vai dar uma olhada se ele tem potencial para crescer. E aí você pode montar estratégias para esses diversos públicos, para quem já compra mais, continuar comprando e recomendar, e para quem compra pouco, poder passar a comprar mais. Mas de alguma forma você vai ter que estratificar esses clientes para poder entender por nichos, por segmentos, por posicionamento, quem são eles e o que fazer. E ou o que eu falei nisso, você pegar algo que una todos com uma proposta de uma causa nova, por exemplo, daí eu usaria. Muito legal, Fred. Uma opção também é a gente criar um calendário de ações em que em alguns momentos, como o dia do cliente, a gente provavelmente vai conseguir atingir todos, porque todos são clientes, e algumas outras datas comemorativas não, a gente vai ter uma persona específica, outra, mas a gente sempre pensar em o que a gente está entregando de valor para o cliente e se isso é perceptível para ele também, né? Perfeito, Ju. Vamos pegar, por exemplo, um restaurante que está aberto de domingo a domingo, atende todo tipo de cliente, todo, né? Famílias, jovens, pessoas de mais idade, e ele pode pensar no seguinte: a necessidade da pessoa ao ir lá. As pessoas que almoçam, por exemplo, durante a semana, ele percebe que normalmente são pessoas que precisam voltar rápido. Elas vão para lá, estão saindo do trabalho, vão ter que almoçar e sair. Então ele pode dar o foco na celeridade da saída dos pratos da cozinha para a mesa. Pode, por exemplo, montar pratos já montadinhos, que sejam mais fáceis de sair, como sugestão, cobrar até menos por esse prato. Já quando ele vai para o final de semana, aquele mesmo cliente ou outros clientes que vão, já vão mais relaxados, e aí ele pode ter uma oferta maior de produtos, porque a questão ali não é mais o tempo, ali é muito mais o atendimento, o calor humano do garçom, a experiência do ambiente que tem que ser bacana, né? Se imaginar que você vai para um ambiente como esse, hoje você está postando, você está em todo lugar, então é engraçado, mas hoje as duas perguntas mais feitas no restaurante, antes você chegava, era se aceita um cartão ou qual é o cardápio. Hoje é onde fica a tomada, se você tem tomada, e acende o Wi-Fi. Então aí você pode ver, você pega clientes diferentes, mas que precisam estar conectados. Então você pode focar, por exemplo, nisso. Todas as mesas têm tomada e eu tenho uma senha do Wi-Fi com Wi-Fi que funciona, tá? Que é rápido e que é bacana. E o feedback do cliente é muito importante, porque o estabelecimento pode estar fazendo muito esforço para atender, mas se o cliente não está percebendo, então não adianta todo o esforço que é feito, né? Então sempre estar em cima do cliente, no sentido não de sufocar, mas de satisfazer, é muito importante esse tipo de preocupação, né? Sem dúvida, e até a gente volta ali para a primeira pergunta, né, que une-se à segunda. Tem empresas, por exemplo, que tem comitês de cliente, né, que a cada período de tempo chama clientes dentro da loja, leva para uma sala, passa uma manhã conversando sobre o que eles gostam, o que eles não gostam, e a partir dali, quando eles saem dessa reunião, montam uma estratégia do que é realmente relevante e importante ser implementado. Qual o impacto, qual o investimento e qual o retorno para aquilo. Outros podem ter desde ação simples de uma caixa de sugestão. Agora, tudo que você tiver que abre canal com o cliente para conhecer melhor, para entender melhor e oferecer uma experiência melhor, precisa ter, como você falou, Ju, feedback, resposta. Respondido, Caio. Muito obrigada.